Então, eu vou deixar virado pra mim lá, que se eu achar que deu ruim. Assim, olha como é que fica a imagem bem melhor. Ah, não, e não precisa conectar nada. Muito simples. Tá bom, gente, então boa tarde, né? Atrasadito, mas não muito. Sim. Às vezes atrasa isso mesmo, sem ter o. A gente viu. Teu carregador tá funcionando? Hoje eu posso te emprestar o meu se precisar. Tá de boa hoje. Tá. A gente viu na semana passada a força centrípeta, né? Que é que tu não viu ainda. A gente falou sobre força de atrito na anterior, depois força elástica e força centrípeta na semana passada. E o conteúdo que segue aí depois das aulas de força, né? É trabalho. Então pode folhar aí, isso, um pouquinho mais. Pode. Aí, ó. Princípios de conservação. A força centrípeta é aqui, ó. Isso aí. Assim, a gente viu quando a gente falou sobre força normal, né? Logo depois de força normal, a gente falou sobre elevadores. Enfim, tem as questões, tem os vídeos de resolução, né, gente? Mas aí, ficando alguma dúvida, a gente deixa para semana que vem. Agora a gente vai começar um conteúdo que, assim, ó, é continuação da mecânica, mas dá para meio dar uma zerada, tá? A partir de agora, o jeito de resolver as questões, embora envolva força às vezes também, vai ser um jeito menos vetorial de resolver, tá? Porque a gente está entrando no mundo de grandezas escalares. Então, a primeira delas é o trabalho. Vou escrever aqui, ó, trabalho mecânico. O trabalho a gente apresenta pela letra W, pode aparecer em algumas biografias a letra tal. Eu não sei no livro de repente do cursinho lá de vocês é a letra tal, mas eu uso principalmente a letra W, de trabalho em inglês, né, de work. Esse trabalho mecânico, a gente já vai ver como é que calcula ele, mas primeiro eu quero dar uma ideia para vocês do que significa esse trabalho, o que é essa grandeza, né? Trabalho é um processo de transferência ou transformação de energia. Sempre que uma força atuar sobre um corpo e ela realizar trabalho, quer dizer que essa força está transferindo energia para o corpo ou tirando energia desse corpo, ou essa força está transformando um tipo de energia na outra. Então, a gente não falou de nenhum tipo de energia ainda, mas existe transformação de um tipo de energia em outra quando uma força realiza trabalho. Então, escrever aqui, ó, trabalho é um processo de transferência ou transformação de energia através da ação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, sempre que uma força atua ao longo de um deslocamento e ela transferir ou transformar a força, a gente diz que essa força realizou um trabalho, tá? E aí a gente tem uma equação para calcular o trabalho. Quando essa força atua ao longo de um deslocamento, vou desenhar aqui um plano horizontal, um objeto sobre o qual vai atuar uma força. Essa força vai formar um ângulo em relação à direção do deslocamento. Aqui está a força F. E o deslocamento desse corpo pode ser pensado como horizontal e de módulo D, né? Se deslocou para a direita, aqui o módulo do deslocamento é D. O ângulo que essa força faz em relação à direção do deslocamento, a gente vai chamar de θ. E a gente diz que o trabalho dessa força ao longo desse deslocamento é o produto do módulo da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Essa é a equação mais genérica que tem para calcular o trabalho, tá? Força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, vai calcular o trabalho, que é a energia que essa força transferiu para o corpo ao longo desse deslocamento,
Hoje a gente vai ver daqui a pouco também essa força pode retirar a energia desse corpo ao longo desse deslocamento, mas de qualquer forma houve uma transferência de energia através da ação dessa força. Agora a gente vai olhar para a unidade do trabalho a partir das unidades que aparecem nas grandezas dessa equação. Ó. Força é medida em que no SI, gurias? Newton, né? Força é Newton. Então, Newton, e aí o deslocamento em que? Metros, né? Então, Newton vezes metro, ou Newton metro, normalmente fala Newton vezes metro, né? Quando tiver dimensão de energia, a gente vai chamar de Joule. Joule é a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades, mas é a unidade de batismo, né? Deram um nome. Newton vezes metro é o Joule. Só que esse Newton, a gente conhece ele em quilogramas, metros e segundos. Então, se eu quiser descobrir o que o Joule significa em quilogramas, metros e segundos, eu posso continuar essa conta com as unidades. Pode aparecer questões, tá, de vestibulares mais difíceis, que te perguntam qual é que é a unidade de energia, né, em quilogramas, metros e segundos, em unidades fundamentais. Porque o Newton não é uma unidade fundamental, né? O Newton ele é um nome dado para a unidade de força. E o Joule também é um nome dado para a unidade de energia. Então, para descobrir o que o Newton significa em unidades fundamentais, quilogramas, metros e segundos, a gente tem que trocar o N ali, o Newton. Então, ó, Joule equivale a... O Newton, que é força, não vai ser massa vezes aceleração? Lembra? Se força é massa vezes aceleração, da segunda lei de Newton, o Newton também é massa vezes aceleração. Quilograma, que é a unidade de massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. E aí o metro estava aqui, né? Eu só vou copiar ele, ó, vezes metro. Quer dizer que o Joule equivale a Newton vezes metro, sim, mas fazendo a conta aqui, quilograma, metro vezes metro vira metro quadrado por segundo ao quadrado. Quer dizer que qualquer grandeza que unidades fundamentais apareçam em quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado equivale ao Joule. Tudo bem? Não é uma coisa assim, precisa decorar? Não precisa, né? Mas tu tem que saber chegar nisso aí, tem que saber descobrir que o Joule é a mesma coisa que quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. E esse trabalho, essa energia transferida, né, ela pode ser transferida para o corpo ou do corpo, dependendo se o trabalho é positivo ou negativo. Agora a gente vai fazer essa avaliação. A gente vai olhar para o sinal do trabalho. Vou escrever aqui, ó. Sinal do trabalho. Essa é a avaliação que a gente vai fazer agora. Quem vai mudar o sinal do trabalho, já que a gente tem força em módulo, deslocamento em módulo, é o sinal do cosseno. O cosseno ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser zero, e isso vai fazer com que se altere o sinal do trabalho também. Então vou escrever aqui, ó, quando o θ, primeiro caso, né? Quando o θ for um ângulo entre 0 e 90, maior ou igual a zero e menor do que 90, não igual a 90, tá? Só menor. O cosseno é um cosseno positivo. Cosseno de 0 até 90 é sempre positivo. A partir de 90 é que o cosseno passa a ser negativo. Cosseno de 120 é menos 1/2, cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Onde é que a gente vê o sinal do cosseno, assim, para não precisar decorar, né? Isso, no ciclo trigonométrico, ó. Lembra que o cosseno a gente mede no eixo horizontal e o seno a gente mede no eixo vertical. Daí, para qualquer ângulo que esteja entre 0 e 90, aqui, ó, o cosseno é para o lado da direita, aqui positivo, e o seno também é positivo porque é para cima. Agora, quando eu passo de 90 graus, o seno, sei lá, de 150 aqui, ó, o seno de 150 ele continua positivo, ó, negativo se ele fosse aqui embaixo. E o cosseno de 150 passa a ser negativo, tá? Então, um ângulo maior do que 90 graus, o cosseno é negativo. Se tu lembrar desse desenho, é mais fácil de saber os sinais, tá? Não precisa ficar decorando. Então, quer dizer que o cosseno de θ vai ser um valor positivo quando o ângulo estiver entre 0 e 90 graus. O certo é colocar a boquinha zero, né? Maior que zero para dizer positivo, né? Tipo, o jeito certo de escrever isso matematicamente é cosseno de θ é maior do que zero, tá? Mas eu acho que assim parece que é mais positivo, não sei. Na minha cabeça não precisa ficar pensando o que aquela boquinha significa. Quando o cosseno for positivo, o trabalho também será positivo. E a gente vai chamar esse trabalho de trabalho motor. E um trabalho motor é um trabalho que é uma energia transferida, né, para o corpo.
E o que acontece é que essa força aqui, ó, mesmo que não totalmente, ela está ajudando esse deslocamento a acontecer, né? Ela é favorável ao deslocamento. É como se a gente pensasse assim, ó, essa força, ela tem uma componente vertical, uma componente horizontal, e a componente horizontal está ajudando o deslocamento a acontecer. Me diz uma coisa, se eu quisesse decompor essa força em uma componente vertical e uma componente horizontal, como é que seria a componente horizontal que a gente pode chamar de Fx? Seria F vezes seno ou F vezes cosseno? Cosseno, né? Porque tá com o ângulo, lembra? Olha aqui, ó. Não é F vezes cosseno que aparece aqui? Por que na equação do trabalho é F vezes cosseno e não F vezes seno? Porque nos importa a componente da força que está ajudando o deslocamento a acontecer para a realização de trabalho. Essa componente vertical aqui, ó, ela não ajuda nem atrapalha o deslocamento a acontecer. Ela não é nem a favor e nem contra. Quer dizer que quando a força estiver a favor do deslocamento, essa força vai realizar nesse deslocamento um trabalho positivo. Dá para a gente dizer assim, ó, quando a força ajuda, o trabalho é positivo. Vou escrever aqui, ó, trabalho motor quando a força ajuda. Então, quando a força ajuda, o trabalho é positivo. E quando o ângulo entre a força e o deslocamento, esse θ aqui, for maior do que 90, olha só, pensando no desenho, ó, se eu aumentar esse ângulo passando de 90, essa força aponta para a esquerda aqui, para cima, né? E o deslocamento aponta para a direita. Essa força vai ser a favor ou contra o deslocamento? Contra, então ela vai realizar um trabalho que é negativo. Mas o sinal do cosseno vai nos mostrar isso, que o cosseno vai ser negativo quando o ângulo for maior do que 90 e menor do que 180. Esse é o segundo caso, ó. Quando o θ for maior do que 90, não pode dizer igual, né? Porque o cosseno de θ de 90, aliás, é zero, né? Ou menor ou igual a 180, o cosseno passa a ser negativo. Então, vou escrever aqui, ó. Cosseno de θ negativo. Como consequência, se o cosseno de θ é negativo, o trabalho também vai ser. Então, vou escrever aqui, ó. O trabalho, por causa disso, é negativo. E a esse trabalho negativo, a gente dá o nome de trabalho resistente. Aquele que é contrário, ele resiste, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Trabalho. Daí a energia, ao invés de ser fornecida para o corpo, ela é tirada. Resistente. Uma força que realiza um trabalho negativo, ela retira a energia do corpo. Ela pode estar armazenando numa energia de outro tipo, né? Mas a energia que estava com o corpo está diminuindo. E aí é quando a força atrapalha, né? A gente pode inverter aquela frase, né? Quando a força ajuda, o trabalho é positivo. Quando a força atrapalha, o trabalho é negativo. Então, quando a força atrapalha. E quando o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, ó, a força está para cima aqui, né? Então, se o θ for igual a 90, no terceiro caso aqui, ó, θ igual a 90 graus. Quando o θ é 90 graus, o cosseno de θ, cosseno de 90, né, é igual a zero. Ó, se a gente pegar o 90 graus aqui, ó, não tem projeção, né? Não tem sombrinha no eixo horizontal, né? Até o cosseno é zero e o seno de 90 graus é 1, né? Que fecha bem certinho na circunferência. Se o cosseno de 90 é zero, quer dizer que uma força que forme um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento, nesse deslocamento não realiza trabalho. Então o trabalho dessa força é nulo. Qualquer força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Quer dizer que não está tirando energia nem fornecendo energia do corpo. Qual é que é a força que nunca vai realizar trabalho porque ela sempre é perpendicular ao deslocamento? A primeira resposta sempre é errada, podem falar. Normalmente vocês pensam na normal, né? Porque a primeira está errada, né? Por que a normal ela não é uma força que nunca realiza trabalho? Porque a normal ela é perpendicular sempre ao plano. Mas eu posso ter um deslocamento perpendicular ao plano, tipo no elevador, né? No elevador a normal realiza trabalho. No plano inclinado não, né? Porque daí o corpo está descendo. Tá, então a normal pode ou não pode realizar trabalho, né? Dependendo se o deslocamento é paralelo ao plano. Nesse caso aqui, por exemplo, a normal não realiza trabalho, porque a normal é para cima. Nesse caso, a força-peso não realiza trabalho, mas se o corpo subir ou descer, realiza trabalho, porque vai ter um deslocamento na direção da força. Mas tem uma força que sempre é perpendicular ao deslocamento, porque ela sempre é perpendicular à velocidade.
Força perpendicular à velocidade é aquela que a gente viu semana passada, né? A força centrípeta. Quer dizer que a força centrípeta nunca realiza trabalho. A força que fizer papel de força centrípeta na situação não realiza trabalho. Então, vou escrever aqui, ó. O trabalho da FCP, né, que é a força centrípeta, é igual a zero sempre. Em geral, nas questões de física, vem o cosseno, tá? Mas assim, se não der, porque é 30, 60, são cossenos da tabelinha aquela, com certeza. Tá? Tipo, questão de física, bom, nem na matemática tu não tem que saber os cossenos, né? Imagina na física. É, assim, ó, na física, depende a prova, poderia cobrar isso, tá? Tem umas que são um pouco mais matemáticas, né? Mas aí assim, ó, o que tu tem que saber no ensino médio de matemática pode ser cobrado na prova de física, tá? Eles vão se justificar assim, mas isso aqui é matemática. Sim, mas tem um monte de matemática na física. Se tu soma dois números, é matemática, tá? Então, é uma matemática, vamos dizer, considerada básica, né? Então, vamos escrever aqui, ó, uma força perpendicular ao deslocamento nunca realiza trabalho, tá? Ou não realiza trabalho. Então, força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Vou apagar no cantinho aqui, a gente tem que ver mais uma maneira de calcular o trabalho quando a força é variável, tá? Vai ter mais um pedaço aqui, não vou apagar tudo, tá? Vou ocupar aqui, eu vou apagar só o negocinho do cosseno. Esse desenho que eu faço sempre, né? Um precisa saber essas coisas de matemática, né? Para entender principalmente, né? Se tu vai usar na hora da prova de fazer a questão, não necessariamente, né? Mas para entender, precisa mesmo. Agora sim, gente, ó. Já vi que trabalha um processo de transferência e transformação de energia, a gente calcula de maneira genérica, né? Pelo produto da força pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E que um trabalho positivo significa que a força está ajudando e fornecendo energia para o corpo, trabalho motor, trabalho negativo é o contrário, quando a força atrapalha, o trabalho é resistente, e quando a força é perpendicular ao deslocamento, não há realização de trabalho. Claro, tem que ter força e tem que ter deslocamento. Se eu estiver segurando uma mala aqui, eu vou atrás da minha mochila, mas se eu estiver segurando uma mala aqui, eu estou fazendo força. Mas eu estou realizando o trabalho? Não. Trabalho não é esforço físico necessariamente, tá? Envolve, mas eu posso estar fazendo força aqui, mas não estou realizando trabalho. Não há deslocamento. Mais uma, eu estou carregando essa mala aqui ó, e andando na horizontal na frente de vocês. Eu estou realizando trabalho sobre essa mala? De novo, eu não estou realizando trabalho. Por quê? Porque eu estou fazendo uma força que é para cima para segurar a mala e o meu deslocamento é horizontal. Então, embora eu esteja exercendo força sobre a mala, eu não estou realizando um trabalho sobre ela, eu não estou transferindo energia para ela. Quando que eu vou transferir energia para essa mala? Quando eu erguer ela ou quando eu baixar a mala? Porque eu vou ter um deslocamento que não é perpendicular à força que eu estou fazendo. Tudo bem? Agora, essa equação aqui, ó, calcula o trabalho para uma força que tem sempre o mesmo valor, uma força que é constante. Se variar o valor, eu não posso usar essa equação. Por quê? Porque valor eu vou colocar aqui. A força inicial, a força final. Então, para uma força que varia, a gente vai precisar do método gráfico. Então, vou escrever aqui, ó, trabalho de uma força variável. O meu violeta, acho que já era, né? Vou tentar isso aqui. É isso aí mesmo. Trabalho de uma força variável. Quando o módulo da força varia, eu não posso fazer força vezes deslocamento para calcular o trabalho, né? Até porque, que força que eu vou usar, né? Que valor de força. Então, a gente vai, através da área do gráfico de força versus deslocamento, calcular o trabalho da força. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar um gráfico que tem uma força positiva e uma negativa, porque a gente já entende outra coisa. Ó. Força em newtons, em função da distância aqui em metros. E aí eu vou desenhar uma função aqui, né, uma reta que mostra que a força está positiva sempre, né, mas aumentando.
E aí eu mostrei para vocês lá na cinemática, inclusive lá eu disse, não é só na cinemática que a gente usa isso, mas para descobrir o que a área de qualquer gráfico significa, basta que a gente multiplique as unidades. Então se eu multiplicar as unidades aqui, ó, Newton vezes metro, que é quem? É o Joule. Quer dizer que a área desse gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho realizado pela força neste deslocamento. Então o trabalho, e é um trabalho positivo por quê? Porque a força é positiva e em relação ao deslocamento, se a força é positiva, significa que ela tem o mesmo sentido do que o deslocamento. Quando a força for negativa, aí eu vou ter um trabalho que é negativo. Então essa segunda área que eu desenhei aqui, a área que está abaixo, né, ela é um trabalho negativo. Por que que eu sei que o trabalho é negativo? Porque se a gente olhar os valores de força aqui, ó, eles são negativos em relação à distância porque apontam em sentido contrário. Então, se a força está em sentido contrário ao deslocamento, o trabalho é negativo. Então, o trabalho total aqui seria ó, a soma das áreas. Trabalho total, trabalho resultante, vai ser igual ao trabalho positivo mais o trabalho negativo. Só que cada trabalho aqui é a área, né? Então dá para a gente escrever que o trabalho no gráfico de força versus deslocamento é numericamente igual à área do gráfico de força versus deslocamento. Então, é bem comum, tá? Bastante questões colocam força em função do deslocamento e perguntam qual é que é o trabalho. Mais um detalhezinho aqui, ó, se aparecer alguma questão eu posso revisar isso com vocês, mas lembrei agora, vou falar. Às vezes não é força que aparece aqui, tá? Às vezes é só aceleração e ele me diz a massa no texto. Mais força é massa vezes aceleração. Então, se eu tivesse a aceleração aqui ó, em função do deslocamento, eu posso multiplicar os valores pela massa, porque eu vou ter o valor da força, né? Ou posso calcular a área e no final multiplicar pela massa, dando mesmo. Porque força é massa vezes aceleração. Pela massa. Pode ser calcular a área e no final multiplicar pela massa. Ou tu multiplica todos os valores aqui pela massa, porque daí tu vai ter, ao invés do gráfico da aceleração, o da força, que é o que tu precisa para calcular o trabalho. Tudo bem? Então, se aparecer um gráfico de aceleração em função da distância, tu pode calcular o trabalho pela área, desde que tu transforme esse eixo aqui na força, que é multiplicar pela massa. Esse trabalho no momento tal, no momento da aceleração tal. Ele vai te dar em que distância, né? Vai dizer assim, de 0 a 10 metros, qual é que é o trabalho? Tu pode calcular a área com o que tá, com os valores que estão aqui, e multiplicar pela massa. Isso, não é aquela conta, é a área, esse trapézio aqui, né? Ele faz vezes o valor da massa no final. Ou tu, como tu tem os valores de aceleração aqui, né? Tu multiplica pela massa, tu acaba tendo os valores de força. Porque se tu tem a massa e tem os valores de aceleração, tu tem os valores de força, né? Força é massa e aceleração. Tudo bem? Foi? Vou escrever aqui, ó. Quer dizer então que o trabalho total vai ser igual à área 1, né? A primeira área ali, que é a área positiva, que está acima do eixo das distâncias, mais a área 2, que nesse caso é a área negativa, né? Que é o trabalho dessa força negativa abaixo do eixo dos deslocamentos. Foi? Quer tirar foto? Pode tirar. Eu vou dar uma erguidinha aqui na temperatura, né? Diminuída, na verdade. Ele já desligou, porque nessa temperatura a gente já tá. Tomar um golinho aqui, vou apagar. E agora a gente vai começar a conversar, gente, sobre trabalhos de forças que a gente já comentou. Trabalho da força peso, trabalho da força elástica, trabalho da força de atrito. Depois é só a gente falar sobre potência e a gente vai abrir os trabalhos, né? Na nossa conversa sobre energia e conservação da energia mecânica. Tipo, a aula de hoje cai em prova, tá? Todas. Outros assuntos juntos também. Então, aula de conservação da energia, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nisso hoje, senão vai ser o início da semana que vem, não tem problema, tá? Ainda bem que a gente acabou fazendo essa aula. O problema de não fazer é vai botar onde essa aula depois, né? Tu não pode sexta, sábado não sei se abre. Vontadezinha às vezes a gente tem, né? Pelo frio. Ah, sim. Bom, eu não sei nem.
Não sei nem dizer, não posso nem dizer assim, eu entendo, porque eu não sei ter dor de cabeça. Se eu tenho dor de cabeça, eu entro em coma. Fico em casa. Talvez por isso, não sei. Não, acho que o homem é febre. Tipo, se o homem tá com febre, nossa. Não, tem certeza que vai morrer. Tá tudo bem. Vamos até potência, que não demora muito, tá? Mas qualquer coisa depois eu posso conversar sobre o que teve na semana passada com a Jade, não tem problema, tá? A gente não anda a matéria daí. Vamos conversar agora sobre o trabalho das forças, né? Trabalho da força-peso. Trabalhos específicos, né? A gente já viu como é que calcula genericamente. Trabalho da força-peso. A gente vai chamar de WP, né? O trabalho do peso. Aí eu vou desenhar um exemplo aqui, não precisa ser esse, mas acho que é interessante a gente olhar para esse aqui, de um corpo que desce num plano inclinado. Então ele vai sair dessa posição superior do plano inclinado, vai ser arrastado ou vai escorregar, isso também não importa, daqui para cá. E aí eu quero calcular o trabalho da força-peso. Eu posso começar pela equação genérica, né? Eu sei que o trabalho de uma força é igual a força vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, como a gente acabou de ver. É assim que calculo o trabalho. A força eu sei que é o peso, né? E o peso aqui, ó, é uma força que é vertical, né? Vou desenhar a força-peso aqui, ó. Peso desenha sempre igual, né? Peso aponta para baixo, que é peso. E é o mesmo corpo, só que ele já escorregou, foi arrastado plano abaixo, né? Aqui está força-peso, mesmo valor. O deslocamento desse objeto, né, seria o comprimento do plano inclinado, concordam? Isso aqui é o deslocamento dele, o D. E o ângulo entre a força e o deslocamento está aqui, ó. Esse é o ângulo entre a força e o deslocamento. Posso chamar esse ângulo aqui de θ. Então, o trabalho vai ser força, que é o peso, vezes o deslocamento, que é o D. E agora eu vou trocar esse cosseno de θ por uma relação que tem nesse triângulo retângulo. Baixei a altura do triângulo retângulo, coloquei aqui a horizontal. E eu sei que a altura desse triângulo retângulo, vou chamar aqui de ΔH, tem uma relação com o tamanho do plano e com esse ângulo θ. Nesse triângulo retângulo que apareceu aqui, ó, esse ângulo aqui é 90, esse cara aqui é o θ, e o ΔH é o cateto adjacente ou o cateto oposto ao θ? Adjacente, né? Porque ele está juntinho aqui, né? Cateto adjacente e hipotenusa, que relação que eu tenho relativa ao θ? Cosseno. Então eu posso escrever aqui, ó, que o cosseno de θ, como qualquer cosseno num triângulo retângulo, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quer dizer que o cosseno de θ vai ser igual ao ΔH, que é o cateto adjacente, sobre o D, que é a hipotenusa. E esse cosseno de θ a gente vai substituir aqui, ó. Daí eu vou substituir por ΔH, que é o cateto adjacente, sobre o D. Quando tem D e D, o que dá para fazer ali? Dá para simplificar. Aí eu simplifico o D com o D, daí vamos lembrar, né? Eu estou calculando o trabalho da força-peso e acabei de cortar o tamanho do plano. Quando corta, quer dizer que não depende. Então, o trabalho da força-peso depende do comprimento do plano? Não depende. Do que depende? Do que sobrou. Quer dizer que o trabalho da força-peso vai ser igual, deixa um espacinho aqui se estiver copiando, né? Peso vezes o ΔH. O trabalho da força-peso não depende do deslocamento, depende só do desnível vertical entre o início e o fim do movimento. Olhe para mim aqui um pouquinho, ó. Se eu tivesse arrastado esse corpo dessa posição para uma posição final aqui, ó, mas na mesma altura final, vocês concordam que o deslocamento teria sido maior? O D ali, que é o tamanho do plano, seria maior? Mas o desnível vertical seria o mesmo. Com um D maior, eu tenho um ângulo maior, mas o cosseno diminuiria. Para o mesmo ΔH, um D maior, o cosseno diminui. E isso vai fazer com que o trabalho da força-peso nesse deslocamento seria o mesmo. Ou tu pode pensar, se o ΔH é igual, o trabalho do peso também é igual. E a gente vai colocar só o mais ou menos aqui, ó, na frente do trabalho do peso, porque o peso ele pode realizar um trabalho positivo ou negativo, dependendo se o corpo está subindo ou se o corpo está descendo.
E aí, na subida ou na descida, o trabalho do peso é positivo? Agora pensa em ajuda ou atrapalha. Quando é que a força-peso ajuda? Na descida ou na subida? Então, na descida, o trabalho da força-peso é positivo. Então, vou botar aqui, ó. Trabalho do peso é positivo na descida. E o trabalho da força-peso vai ser negativo na subida. Porque na subida o peso atrapalha, né? Isso, daí o trabalho vai ser negativo. Mas a gente só calcula o trabalho da força-peso fazendo peso vezes ΔH. Não precisa saber qual é que é a trajetória, não precisa ser nem do mesmo ponto inicial para o mesmo ponto final. Ele pode sair de um ponto inicial e ir para outro ponto final. Joia? Vou escrever aqui, ó. O trabalho da força-peso não depende da trajetória. O trabalho do peso não depende da trajetória. Depende apenas, vou botar aqui, ó, exclusivamente do desnível vertical. Se mudar a altura, tem trabalho da força-peso. Aliás, né? Não tem trabalho da força-peso na horizontal, né? Por que não tem trabalho da força-peso na horizontal? Porque se o corpo se desloca... Tem duas maneiras de dizer isso. Né? Se o corpo se desloca na horizontal, tem ΔH? Não, nem subiu nem desceu. Outra, se ele se desloca na horizontal, o peso ele não vai ser perpendicular ao deslocamento? Então não tem trabalho da força-peso. Vou escrever aqui, ó. O trabalho do peso na horizontal é nulo. Exemplo clássico de questão sobre o trabalho da força-peso. Vou desenhar um corpinho e esse corpinho ele vai ser levado de uma posição inicial para 3 posições finais diferentes. Aqui está uma delas. Aqui está outra. Aqui está outra. Aí a questão vai te dizer que primeiro o corpo é deslocado direto daqui para baixo. Essa é a trajetória 1. Na segunda situação, o corpo ele vai descer tipo uma escadinha, assim, ó, vai para a direita, para a esquerda, vai para baixo. Essa é a trajetória dele, 2, para ir do início ao fim dessa altura aqui dele. E aí pode ser que a terceira vez ele foi como se fosse lançado horizontalmente, né, uma trajetória parabólica, né? Então aqui ele tem essa terceira trajetória para chegar no final do movimento dele. E a questão pede para a gente comparar o trabalho do peso. O trabalho do peso na situação 1 em comparação ao trabalho do peso. Esqueci de botar P aqui. Quando é o trabalho do peso daí, tá? De outra força, daí a gente pensa na outra força. Trabalho do peso na situação 1, trabalho do peso na situação 2 e o trabalho do peso na situação 3. Tem que ser iguais. O trabalho do peso não depende da trajetória, só depende do desnível vertical. E nesse caso, o desnível vertical nos 3 movimentos é o mesmo. Então é o mesmo ΔH, então vai ter o mesmo trabalho da força-peso. Então tudo igual. Vocês não fazem ideia de quanto que isso aqui cai, gente. E é uma coisa bem bobinha, tá? Cuidado com a frase, né? Trabalho nunca depende da trajetória, porque isso não é verdade. O trabalho do peso não depende da trajetória, mas o trabalho da força de atrito, por exemplo, depende. Vou te mostrar isso. Agora a gente vai conversar sobre o trabalho da força de atrito. A minha vista, vocês estão com calor ou com frio, tá, gente? Eu liguei o ar ali quando eu cheguei, porque eu tava com bastante frio, a sala tava gelada, né? Mas é uma sala pequena, então se ficar muito quente para vocês, me falem, né? Como é que tá a levantar com a temperatura 1 grau, né?
Meu Deus. Devia ter uma lei, né, aqui no sul, né? Baixou de 10 graus, não precisa fazer nada, né? Todo mundo fica em casa, não vai trabalhar, não tem que ir na aula, né? Eu ia adorar essa aí, né? Trabalho, então, da força de atrito. Trabalho da força de atrito. WFAT, né? Acho que não tem aí. Vamos imaginar que um corpo ele escorrega, né? Ele desliza ao longo de um plano horizontal. Então ele está indo para a direita. Por quê? Sei lá, por inércia, alguém chutou ele está indo para lá, ou tem uma outra força que não está desenhada ali. Mas eu sei que se ele está deslizando num plano que tem atrito, um plano que é rugoso, né, uma superfície que não é perfeitamente lisa, tem uma força de atrito que sempre se opõe ao deslizamento. E nesse caso, além de se opor ao deslizamento, vai se opor também ao movimento, né? Então, a força de atrito, se ele está se deslocando para a direita, aponta para a esquerda. Então, tem uma força de atrito. Se está deslizando a estática ou cinética, cinética, né? Desliza, né? Cinética. Estática é quando não desliza. Então, força de atrito cinética. Eu tenho aqui o deslocamento desse objeto, né? D. Então, a gente vai dizer que o trabalho, como de qualquer força, né? Da força de atrito, vai ser força de atrito vezes a distância, o deslocamento ali, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Qual é que é o ângulo entre a força e o deslocamento nesse caso? Ó, o deslocamento é para a direita, né? Começa daqui, ó. E a força é para a esquerda, 180 graus. Cosseno de 180, lembram? Menos 1. Tá? Ó, dá para lembrar de novo. Essa aqui vem sempre, né? Ó, cosseno é no eixo horizontal, seno é no eixo vertical. Hoje é a segunda vez, né? Mas não vai ser a última, com certeza. Hoje acho que sim. 0 graus tem um cosseno que é 1, porque a projeção do raio sobre o eixo horizontal é o próprio raio, né? E o seno é 0 porque não tem projeção no eixo vertical. Os 180 graus é aqui, né? Então esse ângulo aqui, fechou 180, né? Esse ângulo aqui tem que projeção no eixo horizontal. Também tem módulo 1, mas para a esquerda é negativo. O cosseno de 180 também é 0 daí. Desculpa, seno de 180 também é 0. O cosseno é menos 1. Então se o cosseno de θ, esse cara aqui, ó, é menos 1, eu vou dizer que o trabalho da força de atrito é igual a menos, desse menos 1 aqui, né? Força de atrito vezes o D. E agora eu vou só fazer uma consideração aqui embaixo, tá? A força de atrito tem um trabalho que depende da trajetória. Por quê? Porque se a trajetória é maior, a força de atrito que está sempre contrária a essa trajetória, em qualquer ponto do movimento, ela está fazendo arrastar mais, né? Então, ela está arrastando sempre contra o movimento. Tu pode pensar assim, ó, se eu deslocar uma classe dessa quina da sala para aquela em linha reta, eu gasto mais ou menos energia do que se eu fizesse isso em zigue-zague até chegar lá. Ó, se eu arrastar em linha reta, eu gasto menos energia. Se eu fizer em zigue-zague, eu gasto mais energia. Por que que eu gasto mais energia fazendo zigue-zague? Por causa do trabalho da força de atrito, depender da trajetória, depender do caminho. Então, essa força em específico, a força de atritos, tem um trabalho que depende da trajetória, depende da distância percorrida. O trabalho da força de atrito depende sim, vou até botar um sim depois para afirmar duas vezes. Depende sim da trajetória. Quanto maior a trajetória, maior for a trajetória, maior será o trabalho da força de atrito, WFAT. Tá rapidinho para preencher o quadro, né? Querem tirar foto, tira que eu vou apagar.
Gala. E o que eu tenho em casa é menor ainda que esse, imagina. Agora só falta a gente conversar sobre o trabalho da força elástica. E aí já pode conversar sobre potência. Eu vou escolher uma outra questão para fazer com vocês. Para não ficar só conteúdo, só conteúdo, só conteúdo, né? Não foi nem 1 hora de aula ainda, né? Mais um pedaço, eu posso apagar. Vamos lá. Trabalho então da força elástica. Aí esse aqui tu vai ficar meio boiando, né? Tu não tava na aula de força elástica. Essa parte tá na gravação, tá? O que não apareceu na gravação foi... da lei de Hooke, isso. O que não apareceu na gravação, que até tô olhando de vez em quando lá por causa disso, não sei o que aconteceu, que ficou desfocado. Foi essa parte de velocidade máxima em curva, quando a força centrípeta faz papel de força de atrito, tá? Pode ser, e tu pode. Eu acho que o áudio não teve problema, tá? Só a imagem ficou. Não sei o que aconteceu. Enfim. Até fiquei com medo que hoje fosse acontecer, então eu tô cuidando, por enquanto não deu nada. Foi um pedação assim que ficou. Depois voltou ao normal sozinho também, não sei porquê. Então, trabalho da força elástica. Aí eu fui colocar o celular no modo avião, só que daí no modo avião ele não conecta com o computador, então. Enfim, pensei que tivesse sido alguma coisa que aconteceu, né? Ligaram, enfim. Então, o trabalho da força vai ter que ver a ver com a força e com o deslocamento. Então, eu vou pensar assim, ó. Vou desenhar uma mola que não esteja deformada. Aqui vai ser o X onde ela vai ser deformada, que é onde ela não está deformada. A extremidade da mola vai estar na posição de equilíbrio, então essa mola não está elongada, né? Não está nem esticada e nem comprimida. E aí alguém vai puxar a extremidade dessa mola e vai esticar ela até o X. Alguém causou uma elongação X nessa mola. Enquanto alguém puxava a mola exercia uma força cada vez maior, porque a força elástica ela depende da elongação, né? Ela fica em módulo cada vez maior. E a gente sabe que a força que a mola faz, ela é sempre contrária à elongação, né? Então, nesse deslocamento da extremidade da mola do zero até o x, essa força elástica que tem módulo kx, ela realizou um trabalho negativo. Por quê? Porque o deslocamento foi para a direita e a força foi para a esquerda. Então, a força elástica, quando eu estico ela, ela realiza um trabalho negativo. Se ela estivesse desesticando sozinha, ela vai realizar um trabalho positivo. Foi? Sempre que alguém vai lá e deforma uma mola, ela realiza um trabalho negativo. Quando a gente solta a mola, ela vai realizar um trabalho positivo igual ao que ela realizou negativo antes. Só que o trabalho da força elástica, a gente não pode usar essa equação aqui. Alguém sabe me dizer por que eu não posso dizer que o trabalho da força elástica é força vezes deslocamento? Por que não pode usar essa equação? Não é. Aqui o cosseno seria -1 também, né? Porque o deslocamento é para a direita e a força é para cá. Aquela equação de força vezes deslocamento, ela só serve para calcular o trabalho de uma força constante. E a força elástica não é constante. Quanto mais eu estico a mola, maior vai ficar a mola. Maior vai ficar a força, perdão, né? Claro que quanto mais eu estico a mola, maior fica a mola. A força elástica ela vai aumentando, então para calcular qual é que é o trabalho da força elástica, a gente precisa do gráfico de como a força elástica se comporta em função da elongação. Como ela é uma força variável e a gente conhece o comportamento dela em função da elongação, né, que seria a distância da extremidade da mola, eu vou desenhar esse gráfico e a gente vai calcular juntos o trabalho da força elástica. Então aqui está a força elástica, não precisa do vetor, né? Aqui é o módulo. E aqui eu vou colocar o x, que é a elongação da mola. Se a equação, né, se a lei da força elástica é essa, a lei de Hooke, força igual a kx, quer dizer que a força é diretamente proporcional à elongação. Então eu tenho que desenhar o gráfico que mostre conforme aumenta a elongação, a força
aumenta. E vai ser uma reta crescente, né, que coincide com a origem. Por quê? Porque quando a elongação é zero, a força elástica também é zero. E no gráfico de força em função da elongação, força em função de distância, dá para colocar aqui, né? Força em newtons, em função do x em metros, essa área é numericamente igual ao trabalho. E vai ser o trabalho de quem se esse é o gráfico da força elástica? O trabalho da força elástica. Quer dizer que essa área, então, é numericamente igual ao trabalho da força elástica. Só que essa área em específico, né, do gráfico da força elástica vai ser sempre um triângulo. Ó, o x aqui é a base e a altura é a força elástica ou é o kx, né, que dá na mesma. Então eu vou escrever que o trabalho da força elástica é igual à área desse gráfico da força elástica versus o x, né? Escrevi errado aqui. O x que é a elongação. Não deixa de ser um deslocamento, né? Mas aqui é a elongação. Então o trabalho da força elástica vai ser igual a base vezes a altura sobre 2, né? Vocês estão ligados por que a área de um triângulo sempre é base vezes a altura sobre 2, né? Ó, acaba aparecendo que não tem como eu não mostrar para vocês. Como é que seria a base vezes a altura? Seria a área de um retângulo, né? Só que a gente quer inteiro ou quer metade? Viu? A área de um triângulo é metade de um retângulo, por isso que é lado vezes lado sobre 2. Só que aqui a base é x e a altura é kx. Então, vou substituir lá. O trabalho da força elástica vai ser igual a x vezes a altura, que é kx. Tudo isso sobre 2. Quer dizer que o trabalho da força elástica, quando ela é esticada de 0 até x, é k vezes x ao quadrado sobre 2. Bota a constante elástica em newtons por metro, a elongação em metros, vai encontrar o trabalho da força elástica em joules, quando ela for esticada ou quando ela se desesticar, né? A diferença é que quando ela for esticada ou comprimida, esse trabalho vai ser negativo. Quando ela se desesticar ou se descomprimir, esse trabalho vai passar a ser positivo. Foi até aqui? Então, kx ao quadrado sobre 2 é o trabalho da força elástica. Professor, eu já vi isso aí lá nas energias também, né? Sim, tem, mas a gente vai chegar nesse conhecimento de que o trabalho de uma força conservativa, quando negativo, é a energia potencial armazenada associada a essa força. Mas relaxa que a gente chega lá, por enquanto não precisa. Agora eu vou apagar o resto do quadro, né? Só o restinho. Isso aqui eu acho que vocês já têm foto, tá? Só se quiser daquele pedaço lá. Tá, a gente vai conversar sobre potência pelo menos, tá? Mas aí tu vai ter a gravação, né? Tu assiste, tá? Não tá tendo problema ali. Daí tu vê isso aí. Ah, é verdade, né? Mas olha, agora tá parecendo que vai dar bom, hein? Tô com a impressão, né? Sei. É, né? Não, e eu assisti depois e tá bem melhor a letra, as cores, tá tudo melhor. Eu nunca mais vou gravar de outro jeito. Não, mas eu posso tirar a dúvida mesmo, fazer algumas questões. Mas deixa eu ir até potência, pelo menos, porque daí semana que vem a gente começa com energia, né? Ficou com frio agora? Quer aumentar o ar? Tá bom. Tchau. Quer que eu bote um filtro lá pra ficar embaçado quando tu apareceu? Eu boto, é tranquilo. Agora tô com os programinhas bem legal. Só na cara dela ficar que nem aquelas negócios de entrevista, né? Isso. Daí não dá pra ver quem quer. Distorcer a voz também. Isso. Tá, agora a gente vai conversar sobre uma coisa que não tem mais a ver, não é mais trabalho, mas tem a ver, né? Que é potência. Vou escrever aqui, ó. Potência mecânica. Jade, tu quer que eu esquente a sala? Tá. Não, não desliguei. Ele desligou porque chegou na temperatura que eu pedi para ele ficar. Isso. Se esfriar mais, ele vai ligar de novo. Tá. A potência, Jade, ela aparece em vários lugares, tá? No conteúdo. Vale. A potência aparece aqui na mecânica, ela aparece na termo, ela aparece na eletrodinâmica. E potência sempre é a mesma grandeza na física. Ela é a taxa de transferência ou transformação de energia. Então, eu vou escrever aqui, ó. Potência é uma taxa
de transferência barra transformação de energia no tempo. Quando a gente fala no tempo, a gente podia substituir isso e dizer assim, ó, potência é a taxa temporal da transformação ou transferência de energia, mais taxa de transferência ou transformação de energia no tempo. Então, toda vez que tu perceber que for uma questão de potência, eu já vou te dar a dica de como perceber isso, tá? Tu pode começar escrevendo isso, ó. A potência vai ser igual a energia pelo tempo. Só que aqui na mecânica, a energia é transferida ou transformada pela realização de trabalho, então vai ser o trabalho pelo tempo. Quer dizer que a potência na mecânica vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Na mecânica é isso. Ah, lá na termo, daí é a quantidade de calor pelo tempo. E lá na eletro, vai ser o trabalho do campo elétrico para mover as cargas dentro do fio. Mas continua sendo energia transformada ou transferida sobre o tempo. Daí essa equação é a equação genérica de potência, tá? Potência é trabalho sobre tempo. A unidade de potência no SI vai derivar disso aqui, ó. O trabalho no SI é medido em joules. Opa! O tempo no SI é medido em segundos. Então, joule por segundo é a unidade de potência no sistema internacional de unidades. E essa unidade também ganhou um nome. Olha como eles gostam de dar nome, né? Joule por segundo é a mesma coisa que watt. Em homenagem ao James Watt, né? Então, watt com 2 T's é a mesma coisa que um joule por segundo. Então, sei lá, essa lâmpada tem uma potência de 20 watts. É 20 joules por segundo que ela consome de energia elétrica. E a Luísa esqueceu o carregador dela aí, tu vai levar para ela. Tá, então já vou te entregar, tá? Porque senão tu vai embora. Não, fiquei com medo mesmo. A não ser que ela até volte, né? De repente dá até para mandar uma mensagem para ela, para não se apavorar, mas tá. Isso, manda aí que eu vou te esperar fazer isso. Não. Daí tu consegue prestar atenção. Isso cai bastante, né? Sim, potência é um conteúdo que cai bastante. Não é nem tem que aceitar. No Enem tem que aceitar tudo, né? A gente não tem poder sobre o Enem, né? Foi, nem espera ela responder, só diz, tô com o teu carregador. Ela vai se dar conta. Olhei pra parede ali e pensei, ela Ela tirou o deixou. celular e não. É, que ela tirou e ficou cuidando dela recolheu as coisas depois, né? Não, isso aí. Não foi. Tá, então, cada watt de potência é um joule por segundo. Por isso que o chuveiro elétrico é o vilão da energia elétrica em casa. Porque a potência do chuveiro para nós, aqui que é região fria, né, é de 7.000 watts, né? Imagina. 7.000 joules por segundo de funcionamento do chuveiro. A lâmpada é 20 joules. É muito menos. 350 vezes menor a potência. E existem duas unidades de potência que são unidades antigas, mas elas aparecem com frequência nas provas porque a gente contabiliza a potência do carro em cavalos, a gente contabiliza a potência do motor de embarcação, né, de popa, ali, de lanche em HP. Então o horsepower, que é o HP, e o CV, que é o cavalo vapor, tem relações com o watts. Daí não precisa saber decor, mas para tu não te assustar, né? Um CV equivale a 735 watts e um HP equivale a 745 watts. Muda o número porque muda o jeito que foi calculado, tá? Mas são aproximadamente iguais. CV é o cavalo vapor. O motor do carro tem 100 CVs, quer dizer 100 vezes 7. 100 vezes 735. Seria 7.000, não, 73.500 watts, se tivesse 100 CVs. Da mesma forma que o chuveiro, que tem 7.000 watts, ele tem aproximadamente 10 cavalos, né? Porque se fosse 7.350 seria 7 cavalos vapor. Então, para carro, a gente usa CV ainda. É assim, ó, na época, os caras pegaram um cavalo, botaram ele erguer uma carga e fizeram a conta de o trabalho que o cavalo realizou pelo tempo.
Aí essa conta, depois que virou watt, né? Eles veem a potência do motor nisso aqui e transformam para CV. Porque é uma questão histórica, né? Uma questão habitual e manteve o CV. É como se a gente dissesse assim, ó, aquele motor tem a mesma potência que 100 cavalos para realizar o que ele está realizando. Entendeu? É uma comparação, não tem cavalo ali, né? Tem um motor. E o HP é a mesma coisa, só que foi feita uma conta um pouquinho diferente, com umas unidades diferentes, então apareceu 745 watts. Foi? Então, potência no SI é watt, que é o joule por segundo, mas pode aparecer CV, pode aparecer HP também. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó, que é como calcula a potência total de uma queda d'água. Para pegar e colocar nessa queda d'água uma hidrelétrica e gerar energia elétrica, né? Qual é que é a conta que os técnicos fazem para saber se vale a pena? Porque imagina, né? Ah, deve valer, né? O cara faz toda uma represa, putz, olha que bosta, né? Não tá gerando, não tem potência, né, para fornecer para a cidade, né? Então dá para a gente calcular a partir dessa equação aqui, e cai bastante, tá? Enem cobra também, potência de uma queda d'água. Vou botar aqui, ó, exemplo, potência, Isso não tem nada a ver com a hidretina. não tem, potência de uma queda d'água. É uma questão que pode misturar a hidrostática também, tá? Mas essa questão é de energia mesmo. Potência de uma queda d'água. Bom, vou começar aqui desenhando, né, uma represa. A gente sabe como é que é mais ou menos a represa, né? Tem um reservatório de água, fica mais largo na base, por causa da pressão hidrostática ser maior embaixo, né? E aí aqui embaixo tem onde eles colocam a turbina, uma tubulação, e aí entra água na turbina, gira a turbina, e aí o movimento da turbina vai gerar energia elétrica. É assim que funciona, tá? Quer dizer, bem basicamente, né? Então a água aqui e aqui vai sair a água pro curso normal do rio, tá? A gente está pensando numa energia sendo transformada, e isso tem a ver com o peso da água que está empurrando ela para baixo. Então eu tenho um desnível vertical, que eu vou chamar de ΔH aqui, que é o que a água que está aqui em cima tem que descer para passar pela turbina. Então a gente pode dizer que a potência dessa queda d'água é igual ao trabalho da força peso, quando a água cai daqui de cima até passar na turbina, pelo tempo. Começa assim, ó, trabalho do peso pelo tempo. Podia esperar secar, né? Podia. Então vou dizer aqui que a potência dessa usina hidrelétrica vai ser o peso vezes o ΔH, esse é o trabalho do peso, pelo ΔT. Só que peso é m vezes g, né? Então a potência da queda d'água vai ser m vezes g vezes o ΔH sobre o ΔT. Aqui tu já calcularia a potência, tá? Ó, porque a massa de água que está passando a cada segundo na turbina, ele pode dizer, é 3 metros cúbicos por segundo. Jade, metro cúbico é 1000 kg de água, né? Porque a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Então, é uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo. Tu vai botar 2000 kg aqui, vai botar 1 segundo aqui. Foi? 2 metros cúbicos é 2000 kg aí, tá? Mas dá pra gente fazer outra conta também, ó. Essa massa aqui, ó, lembra a densidade igual a massa sobre volume? Quer dizer que a massa de água eu posso também substituir por densidade vezes volume. Eu passei o volume multiplicando. Quando a gente faz isso nessa equação aqui, ó, olha o que acontece com a fórmula. Potência da queda d'água vai ser igual a densidade da água vezes o volume, ó, isso aqui eu substituí no lugar da massa. Vezes a gravidade, vezes o desnível vertical sobre o ΔT. Aí agora aparece nessa equação volume por tempo. Isso aqui é uma grandeza da hidrodinâmica, que seria a vazão. Quantos metros cúbicos passam pela turbina a cada segundo. Então essa grandeza aqui, ó, que é a vazão, vou escrever aqui, ó, vazão. Z. A gente pode substituir e escrever no final das contas, mas aqui já resolvia, tá? Tu sabe calcular a massa de água. A potência da queda d'água vai ser igual a densidade da água vezes a gravidade, eu botei as constantes, agora vezes a vazão
vezes o desnível vertical. O que os técnicos avaliam para analisar a viabilidade de implementação de uma usina hidrelétrica? Eles avaliam qual é que é o desnível vertical, tem que ter uma queda, né? Não pode ser um rio com um desnível muito pequeno. E eles veem a vazão, porque pode ser uma cascatona, né? Ah, então a cascata tem um desnível grande, mas a vazão é pequena. Então, se é pouca água que cai ali por segundo, não tem tanta energia a cada segundo sendo transformada. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. Produto de vazão pela queda d'água vai definir o potencial hidrelétrico de um rio ou não. Foi? Em geral, é o que eles fazem. Ah, é tantos metros cúbicos por segundo. Daí tu bota aqui metros cúbicos por segundo já. Gravidade em metros ao quadrado, densidade em quilogramas por metro cúbico e o desnível em metros. Tu vai achar a potência em watts. Já caiu no Enem, assim. Tá, caiu no Enem. Só que o Enem pergunta outras coisas, né? Qual é que é a eficiência? Daí a gente vai ver agora a eficiência. Eficiência ou rendimento. Olha, Jade, se tu fizer bastantes questões, não vai mais ser difícil. Tá? Isso aí resolve desse jeito. Ah, seria. No Enem seria uma questão de TRI alto. Não tinha entendido a pergunta. Porque o conteúdo assim ele até não é tão difícil, né? Tem que saber umas fórmulas, fazer uma ou duas questões. Tá. Como é que a gente calcula a eficiência ou rendimento? Né? Vou botar aqui, ó. Eficiência ou rendimento. Vou chamar de Ezinho essa eficiência, tá? Sempre que a gente pensar em eficiência ou rendimento, a gente tem que pensar numa grandeza útil por uma grandeza total. Tipo, de tudo que eu gastei, o que de fato foi útil? Essa é a eficiência, esse é o rendimento. E em termos de potência, a eficiência vai ser a potência útil, que é a potência de fato, né? Sobre a potência total, que seria uma potência teórica. Por exemplo, essa potência que a gente calculou por uma queda d'água é uma potência teórica. A gente pegou o desnível, pegou a vazão, mas é 100% da energia da água que vai ser transformada em energia elétrica? Dificilmente vai ter 100% de conversão, né? Então existe um fator de eficiência. Se a questão te disser assim, ó, sabendo-se que a eficiência no processo de conversão da energia, ele vai falar potencial gravitacional da água, em energia elétrica é 80%, qual é a potência útil dessa usina? Bom, tu faz essa conta, acha a potência total. Se a eficiência na transformação é 80%, vai fazer vezes 0,8. Na verdade, equação de eficiência ou de rendimento nem é uma equação muito útil tu decorar, porque lendo tu te dá conta. Exatamente, é uma questão teórica de porcentagem. Mas aí o que eu calculei, pelo duro mesmo ali, vamos dizer assim, o frio da ciência, né? Trabalho da força-peso da queda d'água pelo tempo. Aquilo é o total, né? Porque não é tudo aquilo de potência que eu vou conseguir aproveitar. Então aquela é a total e a útil vai ser a total que eu calculei vezes a eficiência. Foi? Bem tranquilo, né? E uma última coisa que eu quero te mostrar de hoje, que tem a ver com potência instantânea. Que tem uma questão no livro, né? E pode. Isso aqui eu acho que tem que tirar foto, né? Ainda bem que eu se dei conta. Adoro falar errado. Ah, sim, eu ia apagar mais um pedaço. Então, se quiser, pode escrever ali, potência instantânea. Tem no livro, tá? Potência instantânea aparecendo. Então, ali foi só potência, agora a gente vai ver potência instantânea. Vou fazer um roxinho mesmo que está dentro de potência. Potência instantânea. Dá pra gente chamar de potinst.
Vou pegar um exemplo aqui de um caminhão subindo uma ladeira. Ou um carro subindo uma ladeira, mas pode ser um caminhão. Agora ficou um caminhão. Vou desenhar aí mesmo. Esse caminhão sobe a ladeira com uma velocidade V. E a gente diz que essa ladeira aqui, como um plano inclinado, né, possui uma inclinação θ. Daí, desconsiderando-se os atritos, esse caminhão ele tem que fazer uma força para subir essa ladeira, né? Por quê? Porque existe uma força contrária ao movimento do caminhão, que é o Px, que está puxando ele para baixo, né? Se fosse só no embalo, ele ia ir cada vez mais devagar. Então, para que o caminhão percorra essa ladeira, né, suba essa ladeira com velocidade constante, o caminhão deve exercer sobre o solo e, consequentemente, receber a reação do solo de uma força que anule os efeitos do Px, ou seja, uma força igual em módulo Px. A gente diz que a potência do motor do caminhão é igual ao trabalho que o motor do caminhão vai realizar para ele chegar lá em cima pelo tempo. Bom, calculei igual, né? Por enquanto tá a mesma coisa. E eu vou dizer que o deslocamento do caminhão é o plano inclinado que ele está subindo. Quando a gente abre essa equação do trabalho e escreve assim, ó, potência instantânea do caminhão é igual ao valor da força que o motor do caminhão faz, vezes o deslocamento. O cosseno aqui é 1, né? Porque o ângulo é 0, tá vendo? Força vezes deslocamento sobre o tempo. Aparece aqui, ó, Jade, distância sobre tempo. Distância sobre tempo é qual grandeza lá da cinemática? Pensa na unidade, velocidade, ó, metros por segundo. Então eu posso dizer que a potência instantânea desenvolvida pelo motor do caminhão é igual a força vezes a velocidade. Essa é a equação de potência instantânea. Força vezes velocidade é igual a potência instantânea. Quer dizer que a potência em cada instante do motor do carro, né, depende da força que ele está fazendo e da velocidade que ele desenvolve. Quanto maior cada um deles, maior a potência. No caso do caminhão subindo a ladeira, tem questões teóricas e é por isso que eu uso esse exemplo para a gente conversar. A potência máxima do motor do caminhão é definida pelo motor, né? Eu fabrico aquele motor com uma potência máxima. Então, o limite é a fabricação. Pode ter um caminhão com uma potência maior ou outro caminhão com potência menor, mas a potência máxima, aqueles 100 cavalos, aqueles 1000 cavalos, não sei quanto é, que é a potência do motor de caminhão, mas isso é definido pela fabricação do motor. Então, tô na estrada, essa potência máxima do caminhão não vai mudar. A gente vai considerar isso aqui como uma constante. Quer dizer que quanto maior a força que o caminhão precisa fazer, menor é a velocidade que ele vai conseguir desenvolver. E a gente sabe que o caminhão, quando ele está carregado para subir, ele tem uma velocidade máxima, né? Ele não consegue acelerar sem limite, né? Ele vai ter aquela máxima velocidade. Quanto mais carregado, maior é o PX, maior é a força que ele tem que fazer, menor é a velocidade máxima com que ele vai subir aquela ladeira. Então, vai que ele te dá a massa do caminhão e a inclinação para tu achar o PX, e diz assim, ó, sabendo que a potência máxima daquele caminhão é tanto CVs, transforma para watts, qual é que é a velocidade máxima com que ele vai subir essa ladeira? É disso que ele está falando. Tu vai usar a potência instantânea para calcular. Tudo bem? Essa página aí foi, né? Se tu virar a outra página, ó, tem já a energia mecânica. Eu vou trabalhar na semana que vem, porque tem bastante conceito importante pra gente trabalhar juntos, tá? É Wilson. Não precisa fazer questões disso, mas a parte lá de Não, tem umas coisas